O assunto agora é o orçamento. O governo Lula está adotando um novo padrão de negociação que coloca o ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais em destaque. O esquema foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo hoje e confirmado pela analista Raquel Landim, que explica agora exatamente como é que vai funcionar, Raquel. Vamos lá, Felipe. O Estadão hoje fez uma bela apuração sobre isso. Foi publicada uma portaria que define as regras do orçamento. Então, ela explica ali como vai funcionar a distribuição das emendas. E para as emendas, que são as chamadas RP2, que não são as emendas individuais, essas sim aparecem carimbadas lá na Secretaria de Orçamento, no Ministério de Planejamento, para quem for, para qual o deputado que pediu e o montante liberado. Para essas emendas e para as emendas de comissão, foi estabelecida uma outra regra. E aí eu vou pedir à nossa editora-chefe, a Natália, para trazer para nós um pedacinho desse documento e colocar em destaque. Nós conseguimos, Natália? Tá aí, olha, o trecho para vocês acompanharem comigo. A indicação dos beneficiários, portanto, dos deputados, e a ordem de prioridade que deputados vão ter seus pedidos de emenda atendidos, devem ser tratadas pelo autor da emenda, pelo deputado, diretamente com a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Então, os deputados vão ter que bater na porta do ministro Alexandre Padilha para terem as suas emendas liberadas. O ministro Alexandre Padilha é um negociador político do governo. É ele que faz a interlocução com os deputados para aprovar pedido provisória, para aprovar proposta de emenda à Constituição, para aprovar o que é de interesse do governo. Então, em vez de bater na porta do ministro da área, que tem ali todas as prioridades de execução e de obras da sua área, os deputados vão discutir isso com Alexandre Padilha, que, enfim, está alegando que vai conversar com os ministros e vai ver quais são os projetos, mas que a prioridade dele é aprovar os projetos de interesse do governo dentro do Congresso. Então, é a função dele. É a função dele. Tem aí, na minha avaliação, uma clara mistura ali de interesses. O outro questionamento que está sendo feito pelo Estadão, que também acho que é muito válido, é a transparência nessa questão. Porque na portaria, ela tem várias páginas, não fica claro qual o nível de acesso a essas informações nós, da imprensa, pesquisadores e toda a opinião pública vai ter. Esses ofícios serão tornados públicos? Vai estar numa plataforma fácil para a gente acessar? Nós vamos saber qual deputado o ministro atendeu, em qual momento, se foi na véspera de alguma votação importante. Em resposta ao Estadão, o ministro disse que sim, que isso vai ser disponibilizado em algum momento, mas na portaria não está. Foi cobrado pela imprensa vigilante, que está ali na raiz apontando a falta da previsão dessas medidas que seriam as óbvias, mas que não têm acontecido na República, Joel. A gente viu o escândalo que foi o orçamento secreto e diversos desdobramentos com escoamento de emendas de relator, inclusive pela Codevasf, que, aliás, o núcleo que manda ali, indicado pelo Elmar Nascimento da União Brasil, mandava no governo Bolsonaro, foi mantido no governo Lula, apesar de todos os escândalos. E outros, né, as emendas que foram parar no Maranhão, as questões que foram colocadas, inclusive pela Simone Tebet, a atual ministra, quando ela era candidata a presidente da República, a respeito do mau uso do dinheiro público. Será que isso vai continuar? Olha, Felipe, esse uso e essa negociação de varejo das emendas parlamentares, ela é um verdadeiro escândalo. É um verdadeiro escândalo porque tira do investimento brasileiro qualquer ideia de racionalidade ou de projeto em nome de projetos individuais picados de diversos deputados para agradar suas bases, muitas vezes não só para agradar suas bases, e sim para roubar dinheiro mesmo. É o que a gente viu ao longo aí dos anos passados com o orçamento secreto. Ele em si, ele era uma corrupção do mesmo jeito que o mensalão, por exemplo? Em si mesmo, não. Ele estava numa zona cinzenta constitucional, mas não era ainda também você comprar fora da lei o voto de um deputado. Mas ele foi usado para, aí sim, irrigar a corrupção literal por todo o país. Dentaduras, tablets em escola que não tinha nem aluno, enfim, construções várias, tratores, esqueci, já nos casos se somavam ali, era um absurdo. E tudo aquilo sendo alimentado por essa negociação de emendas que, além de tudo, tinha um problema a mais ainda.
não havia transparência sobre que deputado tinha pedido qual verba ali, né? E essa falta de transparência favorece ainda mais a corrupção. O que a gente está vendo aqui é que nesse novo modelo, nesse novo esquema de negociação que o governo Lula está implantando, para a gente ter essa transparência, me parece que vai depender única e exclusivamente da boa vontade do ministro Padilha de ter anotado e divulgado. Não é bom para o orçamento brasileiro, não é bom para a honestidade pública brasileira, não é bom para o nosso país. E esse negócio que você falou de anotar é algo que não existia com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Né? Quer dizer, não tinha registro de caixa no Congresso Nacional, registro de caixa que tem em qualquer quitanda. Então, quando a ministra Rosa Weber começou a cobrar, ele falou, não é nossa obrigação mostrar, aí mandou um ofício ali para o relator geral do orçamento, veja o que você consegue levantar daquilo que já foi liberado, não houve a transparência total, mesmo depois da cobrança do Supremo. E o Supremo acabou derrubando esse mecanismo. Ainda vou ouvir sobre isso, Roberto e o Hélio, esse debate continua no próximo bloco, a gente faz uma breve parada aqui no Arena, não saia daí. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. A energia do sol do Cerrado. A área de energia é uma área apaixonante porque tem um propósito. A gente tem um compromisso de 33% redução de CO2 até 2030. Esse é um desafio muito grande. Com energia limpa, a Vale investe para ser uma empresa carbono zero. Assista ao episódio da série Juntos para Transformar. Vale, transformar a mineração hoje é transformar o amanhã de todos. Minha paixão pelo futebol começou aqui, ó, na rua. Me esforcei, me dediquei e fui construindo a minha carreira. E eu posso afirmar, um lance certo muda a sua vida. Como fazer um consórcio Embracon? Saia da torcida e realize seus sonhos. Conquiste sua casa nova com quem já realizou mais de 550 mil sonhos. Garanta seu carro zero com quem tem 34 anos de história. Embracon, sempre o melhor lance. Aristóteles foi professor de Alexandre o Grande. Freud inspirou Jung. Marie Curie, a primeira mulher prêmio Nobel, influenciou gerações. Newton foi um gigante para Einstein. Grandes mestres continuam fazendo a diferença. Aprenda com alguns dos maiores nomes da sua época em uma das melhores universidades da América Latina. PUC-RS Online. A experiência de ensino realmente digital. I'm always on the move. There's no shortcut to success. Because winning doesn't just happen. It takes preparation, strategy, and support. Who's helping you to move forward? Think about that when choosing your bank. Itaú Personality, sempre em movimento. Adeus, rotina. Olá, mudança. Adeus, mesmos carros de sempre. Olá, Autotech. Adeus, evolução. Olá, revolução. Bem-vindo ao amanhã, hoje, com a marca de carros diferente de tudo que você já viu. GWM. Hello, Tomorrow. Para investir bem o seu dinheiro, é preciso pesar prós e contras. Se o mercado é imprevisível, decidir nunca é tarefa fácil. Riscos, certezas, erros, acertos. O grande debate. Investimentos. Sempre dois especialistas confrontam opiniões sobre como atingir os melhores resultados. Toda segunda, na CNN Brasil. O grande debate. Investimentos. Apoio. O Santander assumiu uma dívida. Viabilizar seus projetos de vida.
Estamos de volta com o CNN Arena, com debate sobre o orçamento secreto. Eu continuo aqui com o Roberto e com o Hélio, que ainda não pontuaram a respeito desse assunto. Só lembrando um pouco do que aconteceu no governo Bolsonaro e que, obviamente, a gente quer evitar que aconteça de novo ao longo do governo Lula. Quando essa verba era liberada, muitas vezes, Roberto, os parlamentares colocavam ali em municípios de familiares, privilegiavam aquelas relações, e aí você tem obras de pavimentação de rua, muitas vezes tocada pela empresa, do amigo, de outro familiar também, que aí tem essa negociação do dinheiro que sai do caixa ali federal, vai para o caixa estadual, passa por empresa amiga e a gente nunca sabe por onde que está caindo esse dinheiro, porque falta transparência e houve algumas investigações mostrando que estava indo parar no bolso de outras pessoas. Então, como é que você avalia esse cenário? Vamos voltar à expressão da semana passada, o acervo pessoal, ele é muito bem cuidado, né? O governo Lula não pode cometer o erro que se cometeu no governo passado. Certo? As emendas, o orçamento secreto do governo passado rendeu algumas histórias, primeiro, absolutamente primitivas do ponto de vista de má utilização do dinheiro público, e segundo, como bem disse aqui não se tinha notícia, não se sabia quem estava pegando o que, quanto se pegou. Nós não sabemos até hoje quanto se gastou. Isso nós não podemos jamais, em hipótese alguma, repetir. O que eu fico pensando, eu não vi a matéria do Estadão hoje, e a gente vive sempre atrás de um fantasma na administração chamado governabilidade. E em nome dessa governabilidade, algumas coisas, alguns venenos parece que tem que ser instilados no próprio corpo, para o corpo poder andar. É algo muito contraditório para a gente poder entender de plano, mas sem a divulgação, eu absolutamente não imaginaria este plano. Tem que estar divulgado, tem que estar acessível a todos. Portal de transparência é para isso. Portal de transparência é para saber onde vai o dinheiro público. E no portal de transparência, essas emendas devem estar todas relacionadas e especificadas. A princípio, eu vejo o ministro Padilha hoje como um homem forte do governo. Se ele assumiu essa função, é ele que vai gerenciar isso. É ele que vai gerenciar a tal governabilidade do ponto de vista do Palácio do Planalto para as muitas medidas que o governo Lula prometeu implementar durante a campanha e vai ter que fazer isso de alguma forma. Como ele vai fazer, se ele escolheu esse caminho, é um caminho perigoso. É um caminho cheio de buraco e cheio de lama. Ele precisa estar muito bem preparado para isso. Ele precisa estar disposto a fazer algo que não se fez até hoje, que é acender a luz da sala. E é isso que muita gente não quer. Né? É o que muita gente vai ver, evidentemente, nesse governo, como viu no anterior, quem é que não quer. O gosto do orçamento secreto é esse. Eu receber uma grana que ninguém sabe que eu recebi. Exatamente. É isso que me seduz. O elemento sedutor não é o dinheiro. O dinheiro marcado, o dinheiro carimbado, aquele dinheiro que tem que ser destinado para uma obra pública, aquele dinheiro que tem uma finalidade pública, esse dinheiro não me interessa se eu não estiver bem intencionado. Eu quero aquele dinheiro que ninguém sabe que veio para mim, certo? Para eu integrá-lo ao meu acervo pessoal, com muito gosto e felicidade. O que não se pode imaginar é fazer isso com as luzes apagadas, como sempre foi feito. É preciso acender a luz da sala. É preciso, ainda que dentro dessa história do orçamento, da fila poder ser furada, porque quem vai negociar, negocia cada interessado com o próprio ministro, o que é ruim já em si mesmo, né, é que pelo menos a luz da sala estejam acesas. Nós saibamos, a população brasileira saiba, a sociedade civil saiba, a imprensa principalmente consiga ter acesso a esses dados. Para quem e quanto foi o dinheiro e de onde ele chegou. Hélio, é que, assim, o ponto todo que se discutia no orçamento secreto assim, tirando, enfim, apareceram casos de corrupção, etc., mas é a má utilização do recurso público. Uma emenda, ela tem que ser aprovada e decidida se ela faz parte, faz sentido dentro de um projeto. Então, o deputado pediu dinheiro para construir uma escola, você tem um ministério para saber se aquela escola faz sentido naquela cidade, se tem outras escolas próximas. É isso
que é o mais importante, que acaba se perdendo nesse tipo de negociação. Então, assim, a falta de transparência, ela é uma arma na mão de qualquer governo, porque ela permite atrelar votações importantes para o governo com a liberação de emendas. E aí você perde duas coisas. Você perde a execução correta do orçamento para atender direito à população e que o deputado vote porque aquele projeto é ou não relevante e não porque ele está ou não está recebendo uma emenda. Pois é, Hélio, eu ia pontuar que justamente a execução correta do orçamento não é você liberar mais para quem vai votar a favor do projeto de governo para mandar lá para a prefeitura aliada. Quer dizer, precisa haver um projeto de país, precisa haver essa medida, essa escola precisa ser colocada nesse lugar e não nesse. O que é prioridade para o Brasil? Então, assim, a gente sente essa falta do plano estratégico, é tudo ali na barganha, no varejo, nesse grande balcão de negócios, com privilégios ali utilizados pelos parlamentares. Como é que você avalia a situação agora? Felipe, tudo isso é péssimo e eu considero escandaloso. Vamos entender a questão. As emendas, sejam elas transparentes, com o nome do deputado que pediu, o congressista que pediu, sejam elas não transparentes, elas estão subtraindo dinheiro federal, que está discutido no orçamento, para que um deputado, um senador, distribua ou gaste aonde ele deseja, normalmente no seu reduto, na sua cidade ou no seu estado, em coisas que deveriam estar sendo feitas pelo próprio estado ou pelo próprio município que tem seu próprio orçamento. Veja, então isso é uma subtração de dinheiros importantes, federais, que o Brasil precisa para outras coisas e você está entregando nas mãos da escolha individual de um deputado que não passa pela negociação política de como se determina um orçamento. Isso é escandaloso, Felipe, e principalmente pelo montante. Para a gente ter uma noção, as despesas discricionárias do Brasil em 2022 eram de 112 bilhões de reais. As emendas eram 36, um quarto do total das despesas discricionárias para tudo. O que é despesa discricionária? Tudo que não é previdência, programa social e gasto pessoal. Todo o resto, tudo que o governo federal faz, 112 bilhões. Você estava tirando desses 112, 36 para dar para as emendas, sejam com o nome do deputado ou não, hein? As duas são graves, na minha opinião. Claro que sem nome é pior ainda. Nos Estados Unidos, isso é um escândalo, a questão, eles chamam de pork and barrel, né? Lá é 2,3% das despesas discricionárias, Felipe, não 25% das despesas discricionárias. 2,3% e eles passaram uma nova regra para diminuir isso para 1%. 1%. Ou seja, tudo isso é uma grande distorção que está sendo usada já há algum tempo. Isso começou de forma desses montantes maiores há uns 8, 10 anos, que a coisa aumentou e saiu do controle, e agora está sendo aumentado novamente. Para esse ano, a estimativa do orçamento, tá, era de 32% das despesas discricionárias serem de emendas. Aumentou dos 25% para 32%. E pelos números que eu vi hoje, é possível que esse número até esteja aumentando, tá? Então, precisa entender isso. Então, Felipe, eu chamaria isso aqui, esse esquema que está sendo usado para a cooptação de base, de congressistas, etc., de um mensalão 2.0 com nota fiscal. Porque aqui tem nota fiscal, diferente do mensalão. Mas é um tipo de mensalão 2.0. Você está usando o poder executivo com poder centralizado nas mãos de uma pessoa, ou duas, ou três, para cooptar deputados, liberando essas verbas de destinação que eles definem. Então, Felipe, e isso está indo para o Padilha, que eu acho que faz jus ao codinome que ele tinha na lista da Odebrecht, que eu não posso dizer aqui, mas o Felipe, eu sei que sabe tudo disso, ele sabe qual é o nome. Então, Felipe, eu acho que isso é escandaloso, a gente tinha que mudar esse critério, tinha que mudar a regra, não deveria permitir um montante mais do que 5% das despesas discricionárias, algo nesse nível, muito baixo, e não 32% das despesas discricionárias. Isso é escandaloso, Felipe.
Posso, Já, Felipe? diga. A ministra Rosa Weber, no voto que ela deu sobre o orçamento secreto, ela era a relatora do caso, ela faz essa relação entre o mensalão e o orçamento secreto, aliás, um voto brilhante, né? Em que ela coloca que, na verdade, você tinha, o orçamento secreto era a institucionalização do que você já via, de todos aqueles esquemas que a gente se acostumou a ver na política brasileira. O que eu acho que a gente vai precisar aguardar um pouco neste caso específico é que ainda não temos nada liberado pela essa portaria. E o ministro Padilha está dizendo que vai liberar, que vai publicizar os ofícios, que vai deixar tudo público à disposição da população, da imprensa, de uma maneira inteligível, que a gente vai conseguir entrar lá e entender direitinho que data foi, para qual deputado, de qual maneira. A portaria já é ruim, né? A portaria já poderia estar detalhada, exato, prevendo tudo isso, já não geraria tanta ruindade do ministro. Foi a primeira coisa que eu pontuei. Agora, existe sim uma relação do mensalão para o orçamento secreto. Agora, a gente precisa aguardar isso aí se tornar concreto e não vier a transparência para a gente poder dizer que é um novo mensalão. Eu só acho que é uma questão de tempo e a gente precisa aguardar se o ministro vai cumprir ou não o que ele disse ao Jornal Estado de São Paulo. E, Joel, tem duas questões que eu queria abordar. Primeiro, o Hélio falou do dinheiro que já existe nas localidades. Então, você tem o dinheiro do município, você tem o dinheiro do Estado. Ainda tem um terceiro dinheiro, que é o dinheiro que os parlamentares levam das emendas individuais. Porque as emendas de relator que constituem o orçamento secreto, elas foram acrescidas a essas emendas individuais. Sobre as emendas individuais, havia mais transparência. Já houve escândalo com a emenda individual. Nunca a transparência é completa, como gostam de dizer, em comparação à emenda de relator. Mas havia mais escrutínio público em relação a isso. Você sabe, e havia equidade na distribuição. Era um valor de 15 milhões de reais, que com a inflação foi crescendo ali, 16, 17 milhões de reais para cada deputado federal levar para investimento na sua base eleitoral. Então, você tem um novo dinheiro com essa distribuição sem equidade, geralmente para aliados do presidente da República ou, na época do governo Bolsonaro, dos presidentes das casas legislativas, que liberaram conforme os seus interesses ali em votos nas casas legislativas, e a quantidade de dinheiro era maior quanto mais próximo fosse o parlamentar. A outra questão que é sempre bom lembrar, porque parece que os políticos esquecem, é que dinheiro público é dinheiro dos pagadores de impostos, é dinheiro do trabalhador que acorda e enfrenta todas essas condições ruins de habitação, de transporte público, de insegurança pública para trabalhar e tem ali o seu imposto cobrado e esse dinheiro vai parar na prefeitura do pai para negociar com a empresa do amigo, sem órgãos de fiscalização e controle atuando. A gente viu vários casos desse, né, Felipe? Que era para a prefeitura da mãe do político tal, milhões de reais, uma cidade pequena. Veja, eu entendo que possa existir algum valor, sim, como nas emendas individuais. Afinal de contas, vá lá, o deputado conhece melhor a sua localidade, ele sabe o que precisa, ele pode direcionar algum dinheiro ali. Claro que tem que ter toda a transparência e tem que ter esse critério que você menciona e que existem nas emendas individuais, que é a isonomia, a equidade. Todo deputado tem direito a um certo pedaço. O que a gente está vendo aqui, além da possível total falta de transparência, porque, de novo, essa transparência vai depender da boa vontade, do bom trabalho do ministro Padilha, ou seja, não que ele não tenha boa vontade, mas se depende simplesmente da boa vontade de um agente público, é tênue, né? É frágil o negócio. Além disso, não há nenhuma expectativa de equidade. É o Estado tratando o orçamento que tem para fazer seus investimentos, supostamente em nome da população e do bem comum, mas tratando isso como uma ferramenta para contemplar e agraciar os seus aliados. Não está certo isso. O critério para o uso do recurso público é a necessidade pública, é as localidades que precisam, são as prioridades da pasta e não se aquilo vai ajudar ou atrapalhar os aliados ou os opositores do governo. Isso é inaceitável. Raquel, Arthur Lira, como presidente da Câmara, durante o governo Bolsonaro, centralizou ali a gestão do orçamento secreto. Tinha figuras, evidentemente, próximas a ele. Exatamente. Ele na Câmara, Rodrigo Pacheco no Senado.
era uma verba que estava ali já em mais de 20 bilhões, né? Começou com 19,7 ano passado. Mas aí depois teve uma previsão para esse ano, né? Maior ainda, e agora eles estão reformulando esse modelo. Mas estava ali entre 15 e 20 bilhões de reais desde o seu começo, e isso era dividido entre a Câmara e o Senado. A Câmara, como tem mais gente, são 513 deputados, o Senado 81, ela ficava com a maior fatia. Ele perde poder ou ele ainda consegue influenciar quando essa gestão passa a ser do Alexandre Padilha, dado o poder que ele tem na Câmara? Não, o presidente Lira está influenciando certamente ainda na destinação dessa verba. Né? Não podemos esquecer nunca que foi eleito com 464 votos. Dos 513. Exatamente, para a Câmara dos Deputados. O que está acontecendo neste momento com a decisão do STF, que derrubou o orçamento secreto, é que ele perdeu a caneta. Então, não é uma decisão somente do Lira e do Pacheco, não basta só bater na porta dele e de Rodrigo Pacheco para o deputado ter a sua vida resolvida. Agora, ele vai ter que conversar com Alexandre Padilha. No governo Jair Bolsonaro, o deputado se acertava com o Lira, Lira mandava para o Ciro Nogueira, que era o ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira apenas carimbava. Ele levava 50 milhões, 100 milhões, são esses valores absolutamente exorbitantes. Lembra o Marcos Duval, esse que causou um baita tumulto aí recentemente? Ele chegou a dizer para o Estadão que pegou ali 50 milhões de reais do orçamento secreto, que seria uma contrapartida para o voto para reeleger o Rodrigo Pacheco, aí depois tomou um puxão de orelha, começou a recuar daquela declaração, mas o valor era 50 milhões de reais, então é muito dinheiro. O que a gente está assistindo acontecer no Congresso Nacional este ano já houve um primeiro acordo em que esses 20 bilhões previstos para esse ano foram divididos. 10 bilhões foi para as emendas individuais, então já foi direto para o Congresso, e os outros 10 bilhões teriam ido, né, para o orçamento dos ministérios, que é esse dinheiro que o Padilha vai dividir entre os deputados. Mas já sabemos que o Lira conseguiu que o governo alocasse isso para deputados novatos, que não teriam recursos, e que está tendo muita pressão e muita conversa para que o Congresso influencie, sim, na decisão de para onde vai esse dinheiro, que isso não fique tudo na mão do governo ou do ministro Padilha. Assim, não foi à toa que o presidente Arthur Lira deu aquela declaração de que o governo não tem base para aprovar nenhum projeto de lei. Tudo isso está entrando nessa queda de braço. Raquel lembrou bem que as emendas individuais elas foram engordadas nessa realocação dos recursos depois da derrubada do orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal. Eu falei aqui daqueles valores antigos, de 15 milhões que foram crescendo, agora deve estar um pouco mais, a hora que forem liberados aí a gente traz o valor certinho.